Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quarta-feira, 9 de abril. Ontem o Glorioso conquistou uma importante vitória pela Copa Libertadores, 2-0 para cima do Carabobo, e era um resultado extremamente importante. Depois da derrota na estreia, ainda mais contando também que a Laú venceu o Estudiantes de La Plata na Argentina, vencer era uma obrigação, e a gente conseguiu. A performance, contudo, não foi do jeito que todo torcedor estava imaginando. Uma exibição muito melhor, com várias oportunidades, envolvendo o adversário. Isso realmente não ocorreu. Mas não significa dizer que não tivemos bons momentos, coisas positivas a extrair desse confronto. E nesse vídeo daqui, eu queria fazer algo diferente. Ao invés de falar do jogo coletivo, que a gente vai debater bastante ao longo do dia de hoje, eu queria colocar um olhar especial, jogar uma luz sobre a participação do Arthur nessa partida. Um jogador que esteve envolvido em todos os lances de perigo que o Botafogo construiu. E eu quero mostrar isso para vocês com imagens. Não em vídeo, porque tem a questão do direito autoral, mas através de frames que eu selecionei para poder exibir aqui para vocês. Beleza? Tudo isso eu vou comentar, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, para começo de conversa, um bom dia para você, uma ótima quarta-feira. Vencemos, super importante, e claro, nosso dia fica mais leve quando o Botafogo ganha. Eu peço por gentileza de saída que você deixe o seu like, isso é super importante, ajuda no crescimento do canal. Inscreva-se também aqui, clicando no sininho para ativar as notificações, porque dessa maneira você fica por dentro de todas as novidades. E ó, lembrando, hoje, como é quarta-feira, além do Radar Alvinegro, teremos a resenha da hora do almoço e também o Radar Alvinegro segunda edição. A programação completa para que você fique muito bem atualizado. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar: o Botafogo ainda está naquele processo de maturação enquanto equipe dentro desse modelo de jogo posicional. Eu sei que nem precisaria ser dito isso, mas é importante. Porque por mais que a gente fique na expectativa de ter uma performance fora da curva, uma goleada, o time do Carabobo é muito frágil, não tem nem dúvida em relação a isso, mas também teve os seus méritos. Botou o ônibus na frente ali da área, fez uma linha de 6, 5, e isso, claro, dificultou o Botafogo em várias ocasiões. O Botafogo ele precisa encontrar o melhor equilíbrio entre a troca de passes, a troca de posições e também o acelerar o jogo. Se você quiser romper uma linha de marcação tão densa quanto foi a do Carabobo, a gente precisa de mais repertório e precisa que os jogadores consigam captar e compreender da melhor forma possível aquilo que é o conceito do Renato Paiva. Foi falado na coletiva. A gente estava demorando muito para poder fazer essa inversão, uma jogada que está na esquerda e vem para a direita. E não necessariamente uma inversão com lançamento, mas a troca de passes um pouco mais acelerada. Foram várias as ocasiões em que o Botafogo parecia um time de totó, pebolim, ou chame como quiser aí na região onde você mora. Jogadores estáticos nos mesmos quadrantes, nas mesmas posições. E o jogo posicional não é isso. O jogo posicional é troca de posições, o jogo posicional é ocupação de espaço, é movimentação, e a gente realmente teve dificuldade nesse quesito. Só que um atleta chamou bastante a atenção no meu ponto de vista, e esse atleta é o Arthur. Arthur, que ainda fica naquelas comparações, né, de alguns torcedores, esperando que ele faça coisas que o Luiz Henrique fazia. O Arthur é o Arthur, o Luiz Henrique é o Luiz Henrique, esse já não tá mais aqui, joga bola pra caramba, mas não pertence mais ao Glorioso. A realidade é essa. Nós temos o Arthur, que era um ótimo jogador e que se empenhou pra caramba na noite de ontem para que a gente pudesse sair com o resultado. E eu vou mostrar aqui pra vocês como isso é verdadeiro, através de imagens, de frames que eu selecionei aqui para a gente poder comentar um pouquinho a atuação do nosso camisa 7. Primeiro lance de perigo na partida aos 8 minutos. É uma jogada que o Botafogo circula essa bola, ela chega no Arthur, que está mais ali pela ponta direita. O Matheus Ponte vai fazer a ultrapassagem, mas ele decide fazer a jogada individual. E ele faz o cruzamento buscando o Mastriani, que estava ali disputando espaço com o zagueiro. O Botafogo, inclusive, na ocasião que o zagueiro dá para trás e ela bate na trave, eram 2 jogadores do Botafogo para cima dos jogadores ali do Carabobo. E o Mastriani teria condições de fazer o gol, não fosse a intervenção do zagueiro, que, claro, está lá para isso. Então o Arthur participa aqui de um lance extremamente perigoso, foi o primeiro dele na partida. Também temos aqui o destaque
para uma troca de passes que acontece vindo da esquerda. O Alex Telles vai tentar acionar o Santiago Rodrigues. Essa bola vai ser recuperada pelo cara bobo. A gente consegue fazer a intervenção com o Marlon Freitas. Essa bola sobra, então, para o Savarino. O Savarino vai finalizar. Mas perceba que, além do Santiago Rodrigues, quem está entrando na grande área para poder fazer a finalização e buscar o gol? É porque o Santiago Rodrigues acabou se precipitando. Esse lance aqui, ele estava tão sozinho, mas tão sozinho, que se tivesse colocado a bola no chão, né, dominou, botou a bola no chão, ele ia fazer o gol. Ou ele ia passar pro Arthur para poder fazer o gol, enfim, o gol sairia. Mas a gente acabou precipitando a jogada. Mas mais uma vez aqui a movimentação do Arthur, buscando estar próximo da ação. E isso precisa ser valorizado, porque é um jogador que está o tempo inteiro entrando na grande área. Vale destacar ainda uma outra jogada que vem aqui pela esquerda. O Alex Telles, ele vai buscar o cruzamento. O zagueiro do cara bobo, ele vai se enrolar. E essa bola sobra para o Mastriani. Mas perceba quem é que está de frente para o lance para poder receber esse passe, para poder finalizar de canhota. Justamente sua perna boa. O Arthur, que estava ali pedindo a bola, mas o Mastriani prefere fazer o giro. E foi uma decisão precipitada também. Porque o Mastriani, ele estava todo torto. E quando você está torto para fazer a finalização, é muito difícil você conseguir uma finalização bacana. Você realmente tem que fazer um giro ali espetacular. Como, por exemplo, o Igor fez diante do Juventude, mas o gol foi anulado. Se o Mastriani, por exemplo, tivesse ajeitado essa bola para o Arthur, ao invés de tentar girar com o corpo todo torto, de repente o gol teria saído, porque o Arthur estaria de frente para o gol e com espaço para bater já dentro da grande área. E o Arthur finaliza muito bem, tá? Embora ele tenha perdido um gol nessa partida ali, numa troca de passes nossa. Que inclusive é o próximo lance que eu quero mostrar. Outra jogada construída pela esquerda, o Alex Telles vai fazer o passe para o Marlon, que vai acionar o Savarino. O Savarino vai se associar ao Arthur. E olha, esse é um ponto que a gente tem que explorar mais. Savarino e Arthur precisam se aproximar cada vez mais dentro das partidas e um procurar o outro nessa troca de passes, porque ali tem qualidade. Ninguém duvida da qualidade do Savarino, essa capacidade de associação que ele tem com seus companheiros. E o Arthur também tem boa capacidade em relação a isso. Então, quando os dois se aproximaram, o Arthur mais uma vez por dentro, isso aconteceu direto no primeiro tempo. A gente não viu tanto assim o Arthur fazer inversão de posição com o Matheus Ponte, que foi uma coisa que eu senti falta, inclusive. Mas quando o Savarino e o Arthur se associaram, Savarino deu no Arthur, de costas o Arthur devolveu de primeira para o Savarino, que de primeira já acionou o Matheus Ponte. Matheus Ponte que já estava mais uma vez entrando na grande área. Esse é um ponto que a gente precisa destacar. Os nossos dois laterais pisam muito na grande área nesse sistema do Paiva. E por isso que eu digo, quando a engrenagem estiver rodando direitinho, irmão, vai ser muito difícil para os adversários conseguirem marcar o Botafogo. Só que a gente ainda está nessa caminhada, esse é o grande X da questão. Mas voltando, o Matheus Ponte ele recebe essa bola e ele vai passar para quem? Você vê que a gente tinha aqui, ó, Santiago Rodrigues, Alex Telles, Mastriani, Savarino, Arthur, o Marlon Freitas entrando aqui na entrada da área, ó, tá ele ali com o jogador na meia-lua, mas quem vai receber esse passe é o Arthur, ele consegue o domínio, mas a bola acaba ficando a feição para ele bater de tal maneira, até pela pressão do adversário, que pega no lado externo do pé. E aí a bola faz a curva saindo do gol e não na direção do gol. Foi uma pena, se tivesse sido gol aqui, teria sido realmente um golaço. Isso aos 37 do primeiro tempo. Foram 3, 4 boas ocasiões que a gente teve ali na primeira etapa. Apesar de toda a dificuldade para construir, ainda assim tivemos essas situações. No segundo tempo, um lance que vale destacar é o Barbosa fazendo a construção na intermediária. Ele vai inverter o jogo justamente para quem? Para o Arthur. O Matheus Ponte ele vai fazer aquela parede, o jogador do cara bobo até bate nele ali, tenta simular uma falta. Na minha opinião, não foi absolutamente nada. E o Arthur ele domina essa bola com tempo e espaço. E ele faz uma grande jogada. Ele aciona o Mastriani, mas infelizmente o Mastriani não consegue chegar para poder cabecear e fazer o gol. Seria o gol do desafogo, logo aos 47, né? A gente está falando aí de 2 minutos do segundo tempo. Mas infelizmente essa jogada do Arthur acabou não sendo aproveitada da melhor maneira. Foi um belíssimo lançamento do Barbosa. Essas jogadas, inclusive, precisam ser mais exploradas. Quando você concentra jogadores na faixa central, você abre os seus pontas e vale destacar. Nesse lance aqui, aquilo que eu falei que eu senti falta na primeira etapa, o Ponte, ele estava fechado e o Arthur aberto. O Ponte estava por dentro e o Arthur aberto, que é onde o Arthur consegue fazer grandes jogadas. Nós não podemos ter o Arthur somente por dentro. Não ali ao lado só do centroavante.
O Arthur, quando vem pro lado, ele começa a fazer o seu jogo fluir. E eu senti muito falta disso na primeira etapa. Embora ele tenha tido uma ótima participação, conforme eu tô mostrando. Mas quando o Arthur cai pelo lado, quando ele dá amplitude, quando ele tem a chance de receber essa bola com tempo e espaço, no mano a mano, dali pode sair uma jogada interessante. Indiscutível em relação a isso. Ele recebe essa bola, faz o passe, o Mastriani desperdiça a oportunidade. Num outro lance, nem foi uma grande jogada do Botafogo, mas poderia ter sido. Repara que o Matheus Ponte ele recebe essa bola e ele tenta o cruzamento, um cruzamento que veio na entrada da grande área, não tinha ninguém ali. Mas se o Ponte tivesse tido um pouquinho mais de tranquilidade, olha quem estava fazendo a movimentação para receber aqui dentro da grande área, podendo fazer uma grande jogada novamente. Olha o espaço que o Arthur tinha para poder trabalhar. Mas o Ponte opta por fazer um cruzamento, inclusive numa zona do campo onde não teve jogador do Botafogo. O Ponte ele pega errado na bola, a bola vem mais para a entrada da área, os nossos jogadores estavam entrando, então não foi uma jogada boa por conta dessa precipitação. Era dar essa bola aqui na linha de fundo, o Arthur ia chegar ali para poder fazer a jogada, e realmente a gente poderia ter chance de fazer o gol. Vale destacar o lance do gol do Matheus Martins, porque é uma jogada que começa aqui na ponta, no escanteio, o Arthur trabalhando com o Matheus Ponte, na verdade com o Matheus Ponte não, com o Matheus Martins, e o Arthur ele fica no mano a mano, ele tenta o drible, ele vai encontrar o Patrick de Paula. E aqui uma menção honrosa ao Patrick de Paula, não só pelo gol que ele fez, mas ele encontra o Savarino numa jogada ali onde o Savarino tá livre na entrada da área, o marcador tá longe dele, e o Patrick de Paula consegue acionar o Savá. O Savá vai fazer o giro e o Matheus Martins teve a percepção de acompanhar a jogada, o que é muito importante. Se você fica parado, você não consegue fazer o gol. Matheus Martins aproveita essa bola que acaba sobrando, o Savarino ali ele disputa o espaço, o marcador não consegue parar nem o Savarino nem o Matheus Martins e a gente acaba fazendo o segundo gol que decreta aí esse placar por 2-0. Eu quis jogar essa luz pra cima do Arthur porque eu acredito que tá muito na cara que ele foi o principal atleta da nossa fase de construção. E se não tava tão na cara assim, eu espero que agora esteja. É um jogador voluntarioso, que tem talento, que tem bom passe, boa movimentação e boa finalização. É um cracaço de bola? Não é. Mas ele tá se mostrando um jogador que vai ser extremamente útil. Eu acredito que a gente vai ter o mesmo em relação ao Santiago Rodrigues em algum momento, mas ele realmente está nessa fase de adaptação. Ontem só não fez o gol porque foi ansioso. Chegou batendo, mas estava completamente sozinho, completamente livre. A bola estava muito alta e ele acabou não conseguindo fazer essa finalização da melhor forma possível. Mas é aquilo. Gradativamente o time do Botafogo vai avançar, vai progredir, tenho convicção em relação a isso. Quando não der para jogar bem, que a gente vença. No futebol, os 3 pontos são sempre fundamentais e a realidade é a seguinte, são 4 partidas sob o comando do Paiva, onde a gente só tomou um gol. São 4 partidas sob o comando do Paiva, onde a gente poderia ter vencido a Laú, poderia ter vencido o Palmeiras, tivemos oportunidades, mas desperdiçamos. Então é caprichar na definição e, claro, cada vez mais equilibrar o nosso sistema defensivo, porque demos alguns espaços e contra uma equipe mais qualificada isso realmente pode complicar. Bom, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Na hora do almoço eu vou estar de volta, espero que você esteja aqui também. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, isso fortalece demais. Por hora é só, beijo no coração, fui!